Saudações, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos. Nesta série de vídeos, eu quero mostrar que é possível sim estudar com ordem, com facilidade e sem erro. Estudar, aprender. Me chamo Júnior Lima e o tema desta aula é revisão. Quero mostrar aqui que como é importante no processo de aquisição do conhecimento e vou mostrar um erro comum que muitos cometem e não e acabam não tendo os resultados esperados, certo? Então, aqui eu coloquei revisão bem no meu centro. Eu quero dar um contexto para essa palavra. Se for pensar na revisão, ela vem, a própria palavra é muito sugestiva, ela quer dizer rever algo, tá certo? E ela, o que ela busca solucionar? Se formos fazer a seguinte pergunta, o que busca resolver? Né? Esse é o início em que devemos começar a se perguntar. Ela não existe à toa, ela não existe por acaso. Ela tem um motivo, uma causa. Então, ela primeiramente, o que ela vai buscar resolver o problema é, da, da memória, tá certo? Então, ela vai tentar resolver o problema da memória. Por quê? Porque nós esquecemos das coisas, tá? Então, uma aula, uma leitura, um conteúdo em áudio, se não for devidamente repetido, será esquecido, tá? Então, então busca resolver um problema de memória, tá? É isso que busca resolver. Só que é preciso nós sabermos também em quanto tempo nós esquecemos uma coisa. É bom saber disso, porque muito se fala em revisão, você tem que revisar o conteúdo, mas pouco se diz sobre a quantidade de revisão, quantas vezes são necessárias. Porque nisso, o que é que acontece? As pessoas acabam caindo em dois erros. São dois erros. E nesta aula eu vou explicar um erro apenas. Dois erros. O primeiro erro que eu vou explicar nesta aula é não revisar. Este é o primeiro erro. Não revisar o conteúdo, tá? Que a maioria dos estudantes, aqueles que querem, que desejam aprender alguma coisa, desejam passar no vestibular, um concurso público, empreender, enfim, são N motivos do qual uma pessoa pode estar estudando algo para se desenvolver, ser uma pessoa melhor. Enfim, ele acaba não revisando. E o que acontece? Não ocorre o processo de aprendizado devido, tá? Então, beleza. Nós não revisar é um problema, tá? E a revisão busca resolver um problema da memória, tá certo? Busca resolver um problema da memória. Só que devemos, é, devemos nos perguntar quanto tempo esquecemos um assunto ocorre para esquecermos um assunto depois de visto. Esse que é o ponto em que devemos pensar. Então, por exemplo, eu estudei hoje biologia. Hoje eu vi lá das células que tem uma organela, outra célula tem, enfim.
E aí, tá, eu fecho o livro e vou fazer outras coisas. O tempo passa. O que é que acontece? No dia seguinte, veja, eu tô com conteúdo fresco na memória, né? Tô com conteúdo aqui na minha memória. Só que esse meu conteúdo da minha memória, ele vai passar por um fenômeno chamado curva de esquecimento. Nossa memória vai passar por este fenômeno da curva do esquecimento, que diz que em até 24 horas nós temos 100% do conteúdo, no mesmo dia. Eu acabei de ver o conteúdo, eu estou com 100% desse conteúdo fresco na minha memória. É recente. Consigo lembrar, consigo falar, né, se eu estudei corretamente. Agora, em 24 horas ou um dia, há uma perca, há uma porcentagem. Você já não lembra de 100% do conteúdo, você já vai lembrar mais ou menos de uns 80% em 24 horas. E à medida que esses dias vão passando, 48 horas, por exemplo, vai se perdendo, vai decaindo. E ao decair, é, acaba sendo, com uma semana, nesse processo, decai muito. Se for pegar uma semana pode decair, tu já vai lembrar só, talvez, uns 20% do que você viu, certo? 24 horas, 48%, assim, 48 horas, uma semana. Ou seja, nossa mente é assim que ela trabalha. Se você não repete uma coisa, ela descarta. Então, esse que é o ponto inicial. Então, para resolver isso, precisamos de uma maneira de revisar o conteúdo, de maneira que isso não tenha, de maneira a resolver este problema. Mas temos que fazer isso de uma maneira inteligente. Não podemos fazer isso de qualquer maneira. Veja, se eu pegar e querer revisar todos os dias um conteúdo, é bom, de fato é bom, mas eu vou perder muito tempo, não é eficiente. Ou seja, nós precisamos buscar uma maneira de revisão que seja eficiente, que tenha eficiência, né? Tem que ter eficiência. De nada adianta, por exemplo, eu pegar ou nesse caso, não revisar nada e achar que o conteúdo vai cair na minha mente como num passe de mágica, ou já pegar e revisar demais, colocar, ou não ter um cronograma certo. Então, qual seria essa maneira, esta forma mais eficiente, né? Então, veja, nós já sabemos que há uma curva, há um declínio. Vamos esquecendo naturalmente as coisas que vamos estudando, vamos lendo. Isso é natural do ser humano, que é, tá? Então, busca resolver a memória. Então, o que que nós aplicamos? Nós devemos aplicar uma repetição, só que uma repetição consciente. Então, memória, a solução, no caso, solução. Então, a solução vai ser
aplicar o sistema de repetição, o SRE, que é um sistema de repetição espaçada. Significa que um conteúdo que eu estudei hoje, vou revisar em 24 horas. Tá? Vou revisar em 24 horas. Depois de 24 horas, vou revisar em. Depois de 24 horas, eu vou revisar em uma semana. 24 horas, uma semana. Depois eu vou revisar esse conteúdo em um mês. E quando chega nesse período de revisar por um mês, eu vou revisar esse conteúdo todo mês por 5 meses. Ou seja, 24 horas, uma semana, aí um mês. Depois em mais um mês. Depois em mais um mês por 5 vezes. Dá um total de 7 revisões. Por que isso? Porque desta maneira se trabalha contra essa curva de esquecimento. Então, por exemplo, em 24 horas, ao revisar em 24 horas, aquilo que você saberia só 80% volta para 100% do que você aprendeu no início. Em uma semana, aquilo que você saberia só 20% volta para 100%. Porque você está revisando. Então, todo aquele conteúdo, ele vai se manter fresco na memória. Tá? Isso aqui vai ajudar a criar o quê? Memórias de longa duração. São memórias que você não esquece. Por mais que você, depois desse período, feito esse período, vamos supor, por mais que você pare de praticar, por mais que você pare de ver esses assuntos, e se passado anos, eventualmente você queira rever, rapidamente você vai se lembrar. Você pode até, talvez não se lembrar tão rápido, mas você vai, ao olhar rapidamente, as memórias voltarão quase que imediatamente. Então, aquilo verdadeiramente irá fazer parte do seu ser. Que é esse é o objetivo de todo estudo, do aprendizado, fazer com que nos tornemos aquilo que buscamos ser, estamos conhecendo, certo? Então, então essa é a maneira, uma maneira eficiente. É a mais eficiente? Ainda não é a mais eficiente, mas já é, mas existe uma outra técnica que eu vou passar em um vídeo posterior a esta, que vai juntar essa técnica do sistema de repetição espaçada. Que técnica é essa? Se perguntarem, que técnica eu estou utilizando para mim revisar meu conteúdo? É a técnica do sistema de repetição espaçada. É a única existente? Não. Ela, ela é muito boa para conteúdos mais extensos, certo? São conteúdos mais extensos que se queira fixar com mais solidez. Conteúdos curtos, há outras técnicas mais interessantes que eu vou trazendo em outras aulas. Mas aqui eu quero trazer esta maneira de, de proceder, que é muito melhor, sem sombra de dúvida, do que não revisar nada, né? Do que zero revisão. Então, o sistema de repetição espaçada é a solução para a curva de esquecimento. É uma das soluções. Tá? Então, perceba que aqui
o que você precisa desse sistema de repetição espaçada? O que é necessário? É necessário um sistema que você consiga repetir esses conteúdos. Então, se eu escrever aqui o que precisa, você vai precisar, ou você vai ter de preparar fichas de revisão. Por exemplo, você leu lá um texto lá de geografia, texto de história, criou um resumo, fez um resumo. Você primeiramente leu, estudou, depois fecha o livro e faz o resumo puxando de memória. Esse é o proceder correto, né? Não é só passar do livro para o papel. Não, não faça isso. Pegue de memória e escreva um resumo. Feito o resumo, beleza, fiz o resumo, eu sei, parece que eu sei realmente esse assunto. Ok. Cria-se ao modo de uma ficha de revisão e você vai agendar estas revisões na, em sua agenda. Então, você precisa de uma agenda. Pode ser uma agenda física ou uma agenda eletrônica, certo? Ou se você não quiser utilizar um software, temos o Anki. O Anki, o que que o Anki vai trabalhar? Ele vai trabalhar exclusivamente com o sistema de repetição espaçada. Ele é um programa que tem tanto para computador quanto para celular, em que ele repete os conteúdos que colocamos lá, que colocamos nele. Originalmente, ele fora criado para o estudo de idiomas, pois no estudo de idiomas se precisa repetir muito frases, vocabulário, certo? Mas ele é aplicável. É o que eu recomendo? Não. Não é o que principalmente eu recomendo. Eu recomendo muito mais aqui o próprio software, o The Brain. Eu recomendo muito mais o The Brain. The Brain, que é o cérebro ou a mente, que é este próprio software que eu estou fazendo esta apresentação. Aqui nele mesmo eu tenho a possibilidade, por exemplo, se eu colocar aqui linha do tempo, eu tenho a possibilidade de criar diversos cronogramas, no caso, agendar meus estudos, daquilo que eu estou trabalhando. Simples assim. O que foi isso? Vamos lá. Então precisa daqui do software do The Brain. É muito melhor. Além dele ter a vantagem de você revisar, você tem a vantagem de chegar nos conteúdos muito mais rapidamente. Isso poupa um tempo enorme, certo? Então vamos lá. Fez o conteúdo, estudou, fez os cronogramas de revisão, precisa da agenda, o software indicado, The Brain, pode ser feito de maneira manual também, física, não tem problema nenhum. É possível fazer. Não se sinta limitado caso você, eu não tenho esse software, ou não tenho um computador, né? Existe o The Brain para Android também. Basta digitar lá THEBRAIN. Tem também para Android e também serve. Não tem, é evidente que não tem todas as funcionalidades que o programa do computador oferece. Mas para quem está iniciando, é um bom pontapé inicial. Não deixa de ser um excelente pontapé inicial. Então veja que desta maneira, trabalhando desta forma, nós já vimos que não revisar é um problema que vai causar um aprendizado falho, ruim. Depois você vai estar culpando,
Muitos acabam se culpando, dizendo: ah, não sei estudar, não tenho dom, isso não é para mim, coisas do tipo. Não, não faça isso. Apenas tenha o entendimento que você ainda não conhece as técnicas certas. Você ainda está buscando, e aqui você está tendo essa oportunidade para corrigir esses erros, para buscar uma técnica boa que seja eficiente, e é eficiente, né? Sobre curva de aprendizado, sistema de repetição espaçada, tem estudos científicos a respeito, né? Basta dar uma pesquisada aí na internet que você verá lá o que é o sistema de repetição espaçada. Ele é baseado em que estudo? Aí vai estar lá o estudo lá que foi feito, realmente que essa é a curva, que é a curva do esquecimento ou curva de aprendizado, que é a qual nós passamos. E a revisão ela vai justamente é, como ela vai bater na raiz do problema. É por isso que ela é tão importante no processo, né? Os benefícios, se formos listar aqui alguns benefícios de se fazer revisão, temos uma melhora melhora significativa da memória. Temos uma melhora significativa da memória, maior retenção de conteúdo. Você consegue armazenar, memorizar muito mais conteúdos. Qual é o outro benefício? É, economiza tempo, economia, economia de tempo para outras disciplinas e muitas outras. Então, aqui eu estou listando as principais, ou seja, você revisar devidamente um conteúdo significa o quê? Que você pode prosseguir para outro conteúdo sem se preocupar. Ah, será que eu vou esquecer aquele conteúdo anterior? Não, não tem mais essa preocupação, porque você já tem um método. Ah, não, já está no meu método, já está na minha agenda, está tudo certo. Já apliquei, agora eu posso vir para outra disciplina sem problema nenhum. E você, seguindo a risca, você mesmo verá os resultados, sem sombra de dúvidas. Seja na prova, no vestibular, na universidade, nos projetos. Tem um outro benefício, tem um benefício muito importante, fortalecimento da memória. Fortalecimento da memória. Pessoal, é o seguinte, uma memória forte, uma memória fortalecida, ela é excelente para tudo. Não é só para os estudos, mas é para a vida como um todo. Então, você saber exatamente onde você deixou um objeto, isso é muito importante. Quantas pessoas não perdem cartões de créditos, chave, dinheiro, coisas importantes, pelo fato de não terem uma memória fortalecida. Não é que elas tenham uma memória má. Não existe uma pessoa que tenha uma memória ruim. Existem pessoas que têm memória não treinada. Nas palavras do grande mnemonista brasileiro, Renato Alves, né? Então você acaba pegando esse benefício intelectual e transmitindo ele para toda a vida, para tudo. Exercícios físicos. Se você vai, por exemplo, para uma academia fazer e sabe exatamente quais exercícios fazer, quantas séries tem que fazer, quantas repetições, qual o tempo de descanso entre cada um, você está no caminho da consistência, no caminho para colher resultados. Então, esse ganho é fantástico e é para tudo.
Né? Então, veja. Então, esses são só alguns benefícios, né? Antes são benefícios intelectuais que se expandem para benefícios também materiais, corporais, físicos, certo? É, esse sistema de repetição espaçada, é aplicável para toda qualquer disciplina, qualquer matéria? Sim. É, agora, agora esse sistema também você pode adaptar dependendo do tipo de disciplina. Por exemplo, matemática. Matemática, as pessoas precisam fazer exercícios. É necessário fazer exercícios para se fixar o conteúdo, não só se fixar o conteúdo. Nos exercícios, eles servem também para você aprender coisas que o professor não conseguiu passar, coisas mais profundas, coisas que não estão nos livros explicitamente, está implícito. Agora, explicitamente, você só vai conseguir aprender fazendo, colocando a mão na massa mesmo na prática. Então, por exemplo, aqui, eu quero aplicar esse método aqui de revisão, mas tem nesse método de revisão a gente tem uma coisa, a gente tem um empecilho, a gente tem uma dificuldade, pelo menos, tem uma dificuldade, dificuldade. Porque veja, se você já revisa os seus assuntos, as disciplinas, ótimo. Se você já revisa, então é uma maravilha. Isso aqui você só vai adaptar, você já tem o hábito, você já tem o costume de fazer isso. Agora, para quem não tem esse hábito de revisar, vai ser um problema aplicar isso daí. Por quê? Justamente porque ele não tem o hábito. Ele pode aplicar isso uma vez e depois esquecer e voltar a, aos seus estudos da maneira como ele fazia, normalmente sem revisar, ou revisar de uma maneira muito ruim, sem método, sem um sistema. Então, essa dificuldade, então a dificuldade é não ter o hábito de revisar, certo? Então, se, se você não tem esse hábito de revisar, veja, você precisa dar um passo atrás, um passo que não é perceptível por muitas pessoas, que é o passo de criar esse hábito de aplicar essa maneira de revisar. Olha só como parece até um pouco complexo, um pouco difícil explicar, mas é realmente isso. Porque de nada adianta você ter uma boa técnica de revisão, ter bons materiais, ter bons professores, se você não vai e não aplica, não faz. Não adianta. O assunto não vai ah, aterrissar na sua mente como num passe de mágica. Isso não vai acontecer. Simples assim. Então, então, a primeira coisa que seria interessante fazer seria aplicar o próprio sistema de repetição espaçada, colocar numa agenda para repetir em 24 horas, uma semana, a cada mês, por 5 meses, para relembrar de aplicar estas técnicas de revisão nas disciplinas de seu interesse. Então, esse é o pontapé inicial. Então isso aqui passa já a não ser mais um problema, já é um problema a menos.
Então, por exemplo, para mim, isso aqui já é rotina, já estou acostumado. Sempre que eu preciso de um assunto mais complexo, um assunto que eu preciso revisar mais vezes, um assunto grande, eu vou lá e já está automático. Vou lá, coloco lá o assunto, vou aqui na opção aqui do The Brain, crio, cadê? Adicionar anexo, criar evento. Ah, vou aqui repetir diariamente, para a primeira revisão, né, em um dia, 24 horas. Depois crio mais outro evento para repetir com uma semana. E depois, por fim, para repetir com um mês. Durante 5 vezes. Coloque 5 vezes, né? Por quê? Porque já automatizou. Então, esse é o processo pelo qual nós verdadeiramente adquirimos uma habilidade, um conhecimento. Inclusive, eu estou escrevendo um texto falando como transformar conhecimento em habilidade. Há um processo. E que, na verdade, quando passamos, o conhecimento vira habilidade, na verdade, é um conhecimento verdadeiro e aprofundado que nós temos de algo, que é o nível ao qual todos desejamos chegar, né? Então, vamos fazer uma breve recapitulação aqui do que nós vimos. Então, revisão é o rever. Eu quero rever determinado assunto, né? É muito simples, é muito intuitivo o seu significado. Eu preciso repetir, né? Tá diretamente ligado ao quê? À repetição, tá? Não se assustem com isso, mas aqui nós temos uma repetição é, consciente, eficiente, é uma repetição eficiente, tá certo? Através do quê? Através do sistema de repetição espaçada, que resolve qual o problema? O problema do esquecimento, da curva do esquecimento, né? A gente só precisa de uma agenda ou do próprio software aqui, o The Brain, tá? Não precisamos mais do que isso. É, é, revisão é algo essencial para o aprendizado, para o estudo, né? E, além disso, gera diversos benefícios. Economia de tempo para outras disciplinas, fortalecimento da memória, maior retenção de conteúdo, e a melhora significativa da memória, que se resume ao fortalecimento, né? Mas veja, fortalecer e melhorar, uma melhora significativa pode ter aplicações diferentes, né? Pode significar memorizar mais coisas ou memorizar coisas por mais tempo, né? As dificuldades, nós vimos que a principal é a pessoa que não tem o hábito de criar este hábito e verdadeiramente aplicar nos seus conteúdos, nos seus aprendizados, certo? E passado essa parte, ela consegue, enfim, aplicar devidamente, aplicar devidamente o processo para obter o benefício esperado, certo? Então, era esse o tema que eu queria trazer hoje, né? É claro que eu poderia também, então, na próxima aula, eu vou trazer outras maneiras de revisar. Hoje eu foquei mais no sistema de repetição espaçada, qual já é bom, é excelente comparado a não revisar nada, né? E, mas há outras maneiras também que nós podemos agregar. Às vezes, por exemplo, um assunto ele requer uma maneira e não tanto outra maneira de revisar. Outra observação importante. Outra observação importante. Eu me lembro que às vezes eu queria aplicar o sistema de repetição espaçada para tudo que eu estava estudando. Eu queria explicar para filosofia, para gramática, para inglês, para matemática. E aí aquilo estava me deixando um pouco cansativo,
né? Poxa, tanta coisa para estudar, para ler aqui, isso repete todo momento, que era o problema do Anki. Por isso que eu não recomendo ele, o Anki. Ele não cessa, ele não tem um fim, de todo momento ele fica repetindo. O que ele faz é aumentar o espaço de tempo entre as repetições. Por exemplo, passado um mês, 2 meses, 5 meses, um ano. Mas eventualmente você vai estar todo momento vendo aquele mesmo conteúdo. E isso não é bom. Você acaba perdendo tempo, né? Então por isso que eu parei de usar o Anki, por esse motivo. Enquanto que aqui no The Brain eu tenho justamente o que eu chamo uma revisão muito mais orgânica, que justamente será o tema de uma próxima aula. Então, no mais é isso. Eu espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, curtir ou descurtir se não gostaram, etc. Deixe nos comentários sugestões para os próximos temas e até a próxima aula. Muito obrigado pela atenção.